eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Nós sabemos que Deus deu uma ordem, pode comer de tudo, só aquele ali que não. Foi a ordem do Senhor. Nós sabemos que a serpente se apresentou e enganou, ele falou que vai morrer, certamente não morrereis. Então ele falou para Eva que o que Deus falou não iria acontecer. É isso aqui, é simples, a revelação é essa. O que Deus falou que iria acontecer, a serpente falou, é mentira. A serpente falou que Deus mentiu, que na verdade ele só estava falando aquilo porque ele sabia que depois que eles comessem ia ser como ele, ter o entendimento, saber do bem e o mal, ia ser como Deus. Então Deus só falou aquilo para eles não serem como Deus. É isso que diz a Bíblia. Aí Eva, é isso, né? Aí comeu. E depois nós conhecemos a história que depois a serpente conseguiu o que queria, sai fora e vem Deus de novo para passear no jardim com ele, para conversar, comunhão como tinha sempre. E a Bíblia diz que eles, quando escutaram a voz de Deus, se esconderam. Se esconderam e Deus chamando, como se não soubesse onde eles estavam. Chamou e... O que houve? Não, escutei a sua voz soar no jardim e nos escondemos, temi. Já gerou um sentimento que não tinham. Medo, gerou vergonha. Nós estávamos nus. Ué, quem mostrou vocês que vocês estavam nus? Conversa, um diálogo. Aí começa a relatar o que aconteceu. Então gerou sentimento que não tinha, vergonha, medo, se escondeu agora de Deus. E a Bíblia fala que eles botaram uma veste, uma folha lá, pensando que poderiam, pecaram e se cobrir, eles mesmos. Deus prova que não tem como o homem ser um pecador, pecar e com a sua justiça se cobrir. Não tem como. O Senhor fez uma veste, foi o primeiro sacrifício de animal, e manda eles se vestirem, porque só serve cá dele. E algo que o Senhor fez também, e foi, aqui vocês não podem ficar mais, por causa disso. O lance, a Bíblia fala de fruto, aquele ali, todos aqueles ali podem comer, mas aquele ali não, comer, a Bíblia diz isso, mas é um mandamento, e eles comeram, Eva foi enganada, comeu e deu o marido, e com isso Deus falou, aqui vocês não podem ficar. Aí a Bíblia diz que Deus tirou eles do jardim, para eles não comerem a árvore da vida, não se aproximar, foi isso que Deus fez. Expulsou eles do jardim e botou os anjos lá com a espada para eles não entrarem. Aqui vocês não podem entrar mais. É ali que toda a humanidade, foi ali que toda a humanidade, todos nós, em Adão, nos separamos de Deus, segundo a Bíblia. Em Adão, todo mundo nasce separado de Deus. É isso que a Bíblia diz, amém? Aí depois disso, separados da vida de Deus, já nascemos em pecado, já nascemos. Só se converter que acaba isso. Mas quem nasce da carne é carne, nasce com a natureza adâmica, filhos da desobediência, filhos da ira. E no capítulo Isaías 64, 6, povo de Deus, ali está falando do povo de Deus. A Bíblia fala assim, todo homem é imundo,
todo homem é imundo, e suas justiças, trapo de imundície. É o que diz a Bíblia. De todos nós. Por isso que o ladrão aceitou na cruz. Nós merecemos. Ele não. Amém? E essa palavra aqui, ela é penetrante. Ela é eficaz. Ela me faz, com os meus olhos, o Espírito Santo faz eu olhar para Deus, o amor dele, o poder. Ela me faz isso, eu olhar para Deus, enxergar Ele pela fé. É pela fé que eu enxergo Deus, em Cristo Jesus. E ela também tem poder para fazer o quê? Me olhar. Ela me faz com que eu me enxergue da maneira correta. Coisa que isso não tem como. Eu estou falando na Bíblia, na palavra de homem. O coração do homem e mais perverso o homem visível do que qualquer outra coisa. Quando a Bíblia diz quem o conhecerá, está falando que impossível você se conhecer de uma forma plena e tomar a atitude correta de acordo com esse conhecimento. Todos os homens, até o pior do mundo, diz que está tomando atitude justa. Então, quem o conhecerá? Eu me conheço. Eu me conheço. A pessoa que fala isso sem Jesus está completamente no engano. Tu não se conhece mesmo. Amém? Aí Deus fala, quem o conhecerá? Ninguém. Aí ele diz, eu. Olha o que ele fala, eu. Eu, o Senhor, esquadrinho. Vocês não têm essa capacidade. E é com o quê? Com o que ele decidiu revelar quem nós somos? Aqui. Com a palavra dele. Ela me diz qual é a minha situação, qual é a real situação minha. Ela revela. Ela revela se eu estou... Pedro, um exemplo disso espetacular. Pedro andando com Jesus. E disse para Jesus de coração, ele pensou que aquilo que ele estava falando era real. Era uma verdade absoluta. Ele afirmou, estou preparado para morrer com o Senhor. Ele não mentiu não, ele pensou que poderia mesmo. Como é que se cumpre a palavra? Aí quem conhece de verdade falou, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Pedro não se conhecia, mas estava falando com aquele que conhece. Mas a Bíblia é espetacular, porque como pode Pedro afirmar cheio de altivez, cheio de poder, a escutar de Jesus, Pedro, tu está completamente no engano. Eu vou te falar a realidade do teu ser, quem tu é. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Tu prestou atenção que é detalhes, tu vai me negar, poderia ficar aí. Não, ainda fala quantas vezes? Ainda fala 3 vezes. Podia só falar, tu vai me negar, Pedro. Diz que o galo canta, tu vai me negar. Aí ia passar por nossas mentes, ele só negou. Não, ainda diz que foi 3 vezes. E 3 vezes ele negou. É espetacular, amém? São detalhes para revelar quem ele é, que ele saiu do túmulo mesmo. Amém? Mas a bênção, algo espetacular no texto, é que quando ele nega a 3ª vez, a Bíblia diz que ele lembra do que Jesus falou e chora amargamente. Chora amargamente. Deus também viu ele chorando amargamente, sofrendo por dentro, porque não conseguiu fazer aquilo que ele pensava que poderia conseguir fazer. Chorando, Deus também, Jesus olhando tudo, viu ele chorando desse jeito. Aí quando ressuscita, vai avisar Pedro que eu estou vivo. Conforta ele lá. Não acabou para ele não.
Amém? E quando ele está falando comigo, com a igreja, é tudo isso, irmão. É esse ser que tem falado conosco, que fala que o pecado, depois ele sabe quem é Pedro. Ele sabe quem é Pedro. Ele sabe o que vai acontecer com o apóstolo Pedro quando o Espírito Santo descer. Aí Pedro não vai chorar mais amargamente, porque sabe quem desceu? O Consolador. O Espírito de vida que nós recebemos em Cristo Jesus. O Espírito de vida chegou. Agora Pedro pode falar, estou preparado para morrer, e morreu com o Senhor, não negou mais, o pecado não dominou mais Pedro. E a Bíblia diz que Deus está, porque a mensagem hoje do Evangelho é Jesus, continua sendo Jesus. Deus estava em Cristo, continua. Quem vai pregar o Evangelho tem que falar de Jesus. Deus continua só reconciliando os seres humanos em Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus continua a revelação de Jesus reconciliando todo aquele que quer, todo aquele que crê. Continua trazendo uma amizade. Amizade com o Eterno, amizade com o Todo-Poderoso. Ele faz olhar para Ele e ver quem Ele é, Ele que sustenta tudo, Ele que está mantendo todo o mundo de pé, Ele que me mantém respirando. Então Ele faz, com essa palavra Ele faz, olha para Jesus, autor e consumador da fé. Olha para Jesus, que é o que resolve. Jesus é a solução, é a resposta para a humanidade perdida em trevas e em pecado. É através de Jesus que eu não ando mais segundo a carne. É através de Jesus que o maligno não me toca mais. É através de Jesus que uma depressão não toma conta da minha alma. É através de Jesus que eu não sofro mais com a dor do pecado. Porque ele sai daqui, expulsou aqui, tu não pode viver, por causa da desobediência de vocês. Agora, quando eu creio na obediência de Cristo, pela desobediência, a condenação para todos os homens, e muitos pecados. Agora, pela uma obediência de um só homem, Jesus, muitos serão feitos justos, justo diante de Deus. Acabou o amor que excede todo o entendimento. Todo homem é imundo, é o que diz a Bíblia, em Cristo Jesus, todos os meus filhos são santos, e agora toda a sua justiça um trapo de imundície, nojento, sempre quando eu vou me justificar para continuar no pecado, é um trapo de imundície. Agora não, a minha justiça agora, não, a minha justiça não é um trapo de imundície, a minha justiça é Jesus, as novas vestes de Jesus. Jesus me viu totalmente nu, em pecado, sujo, com vergonha, andando na vergonha, por causa do pecado. Agora ele vem, os teus pecados estão perdoados, e bota as vestes de Jesus, vestes de justiça, como diz lá Isaías 61, espetacular, porque o Senhor me ungiu, o Senhor ungiu Jesus. Amém? Abra a palavra do Senhor em Isaías. Isaías 61. Glórias ao Senhor Jesus. Ele está aqui. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Por quê? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Amém? Os imundos, os sujos, aqueles que aprisionados, ó morte, cadê o aguilhão? Ó inferno, cadê as prisões? Cadê o tormento que estávamos cantando?
me ungiu para libertar os cativos. Como, Senhor? Porque eu vou levar cativo o cativeiro. Amém? Libertar a mente livre de preocupações, a mente governando. Isso aqui eu não faço mais, que vai me prejudicar, eu vou entristecer ele. Isso é liberdade. Apartava-se do mal, apartava de toda a aparência do mal. A aparência do mal, só está escrito isso porque ele está falando assim: meu filho, vem cá, eu não quero o teu mal. Apartava de toda a aparência do mal, é de Satanás. Então ele está falando por amor. Sai daí, tu pode não estar enxergando, mas eu vou te mostrar, isso aí é um mal, sai daí, que isso pode fazer mal à tua alma, isso pode te prejudicar, isso pode te trazer dor. É por isso que ele fala isso. Não é porque um fariseu religioso só dando ordem, não. Ele não quer o mal dos filhos. Amém? E ele vai explicando o que é mal. E eu não quero mais o mal para a minha vida. Então eu vou falando com ele. Me mostre, Senhor, o que é aparência? Ele não diz que é o mal visível, aquilo que parece. Porque ama. Amém? Ele ama e deu alguém para morar dentro, que me capacita a falar assim: estou enxergando o mal ali, não quero, não vou, até um falar, vou falar, medito, o que eu vou causar com o que eu vou falar, porque o Espírito não fala de si mesmo. A Bíblia diz: ele me glorificará. Por quê? Porque não falará de si mesmo. Não falará de si mesmo. Sabe que se alguém quiser falar, fale segundo a palavra. 1 Pedro 4,11. Significa o seguinte: quem está pregando aqui? Mário. Mas a Bíblia diz que o Espírito, cadê o Espírito? O Espírito não falará de si mesmo. Está afirmando que o Espírito é uma pessoa. E o Espírito vai fazer o quê? Presta atenção, o Espírito vai falar. O Espírito não falará, Jesus subiu. A Bíblia diz que o Espírito não falará de si mesmo. Ele me glorificará. Então o Espírito vai glorificar Jesus. Por quê? Porque ele não vai falar de si mesmo. Como é que o Espírito não fala de si mesmo? O Espírito não pode, eu não posso aqui, eu pregando, glorificar, ficar falando só do Espírito, glorificando o Espírito. Porque a obra do Espírito não é essa. A obra do Espírito não é ficar glorificando Ele. Porque o Espírito foi Jesus que enviou. E o Espírito só ia falar o que ouviu de Jesus. E ele veio em nome de Jesus, na autoridade de Jesus. Então ele me glorificará, não falará de si mesmo. Ele habita no verdadeiro cristão. Então ele está aqui dentro. Então o Espírito não falará de si mesmo significa que não pode sair nada daqui do velho homem. Não pode, porque ele não fala de si mesmo. O Espírito aquele só vai fazer uma coisa: glorificar Jesus. Ele só vai fazer uma coisa: usar a espada, que é a arma dele, a palavra. É o Espírito de vida. Ele é o Espírito de vida. A obra do Espírito é pegar a vida que Jesus conquistou para nós e enxertar em nós a vida que Jesus conquistou. Amém? Jesus, a vitória foi de Jesus. E agora o Espírito vai exaltar Jesus, enxertando essa nova vida dentro de nós, que está completamente oposta ao pecado. Sai daqui, vocês não podem. É isso que a Bíblia diz? Vocês não podem em pecado ficar mais aqui. Agora, nós lemos em Romanos capítulo 5, sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês se tornaram filho. Agora aqueles que ele fez assim, sem a vida de Deus, que não pode habitar aqui,
em Cristo Jesus podem voltar. Pode voltar. E o texto continua, agora deu para entender o versículo 2 de Romanos? Sendo, pois, justificado mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E não só isso. Temos acesso pela fé a esta graça agora. A esta graça. De subir agora, os anjos saíram e acesso direto com Deus. A inimizade acabou, porque o pecado foi solucionado, perdoados os pecados, e Romanos 6,14, e o pecado não terá mais domínio sobre vós. É o texto. A Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre os santos. Então agora os santos dobram o joelho e vai em nome de Jesus. A Bíblia diz que o Pai concede. Porque agora eu vou em direção ao Pai pedir tudo aquilo que está de acordo com a vontade do Pai, para glorificar o nome dEle, para me livrar cada vez mais daquilo que não presta, para exaltar, para amar mais, é o meu desejo, para exaltar mais o nome dEle, aprovando, andando como agora, aprovando só aquilo que agrada ao Senhor. Aquilo de que alguém é vencido, torna-se o seu Senhor. Então, nós não somos mais vencidos. A Bíblia diz que o pecado não nos domina mais. Então, falar que nós continuamos sendo pecadores é uma blasfêmia, porque temos acesso ao Pai agora, somos filhos, e a Bíblia diz que os filhos são influenciados, guiados pelo Espírito Santo. Quem é filho aqui? Segundo a Bíblia, os filhos, a Bíblia diz que os filhos foram criados segundo, sabe quem? Segundo Deus, no padrão de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Verdadeira justiça e santidade. A verdade reina, a justiça reina, porque foram criados, nasceram de novo, amém? Nasceram de novo, não da carne. E a Bíblia afirma que nós não estamos, a Bíblia afirma que nós, a igreja, não estamos mais na carne. Não estamos mais na carne, que fomos gerados de novo por Deus, no padrão do Senhor. Isso é uma carta, a carta sendo lida, porque Ele levou cativo o cativeiro, e Jesus desceu para pôr em liberdade os cativos, amém? Significa, quantos filmes, eu já vi muitos filmes, e no momento terrível que parecia que o mocinho ia se arrasar, quantos filmes tem assim? Ia se arrasar, daqui a pouco vem um outro mocinho e liberta ele. Aí ele sai e começa, Jesus desceu, a humanidade toda cativa, no cativeiro, Satanás, a carne, mundanismo, escravos do mundo de Satanás. Aí ele desce, pega o cativeiro, tudo que aprisionava e leva. Aí fala assim, abre, pega, leve, podem viver libertos, para agradar o nosso Criador, amém? Aí o que causava, por causa da minha vida, que causava uma inimizade, por causa do mal, a minha vontade corrupta, a dele corrupta, levou cativo. Sabe o que é estabelecido agora aqui, segundo a Bíblia? Porque nós louvamos também, o príncipe da paz está no meio agora governando. Príncipe da paz. Deus acabou. Se acabou a contenda com Deus, acaba a contenda aqui também. Porque tudo é influenciado pelo Espírito Santo. E esse amor de Deus foi derramado aqui no nosso coração, para todo mal sair de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amém?
todo mundo arrasado. Aí ele, uma obra sensacional. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Olha o 10. Aí isso aqui gera dentro de nós, amém? Que seja gerado isso dentro da tua alma e na minha, mais e mais. Olha o 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Amém? Olha o que o Senhor fez. Amém? A Bíblia diz que eu sou noiva. Eu sou a noiva dele. E não precisei ir nas lojas femininas para comprar o vestido de noiva. Ele me vestiu. Quem casa e veste, a noiva que se veste, depois ela usa aquele vestido de novo? Não, por quê? Porque até a maioria das vezes é alugado, aluga, e não veste mais. Ele bota as vestes eternas. E tem que estar, nenhuma noiva terrena que casou, em relação às vestes que ele bota, todas as vestes aqui que o homem criou são ridículas, que nem usam mais. Agora a dele é tão linda que não tem fim. Amém? Eu nunca pensei que eu ia declarar isso com os meus lábios, que eu sou noiva, que o meu marido o meu noivo, não, sem vergonha nenhuma de falar que ele é o meu noivo. Amém? A Bíblia diz que eu sou noiva, que eu sou amigo, que eu sou filho, eu sou irmão, tudo para trazer uma proximidade mesmo real. E o pecado, em nome de Jesus, de covardia, ociosidade, é tudo tirado. Porque esse Santo Espírito é o Espírito de poder. É o Espírito, alguém fica forte na academia? Fica. E levanta, isso aqui não é para levantar o peso terreno, não. O peso, com esse exercício aqui, tu não levanta peso. A desgraça, nós não conseguiríamos nunca levantar o peso que nós vivíamos. Sempre esse peso dominando a gente. Ele levou, ele acabou com tudo. Acabou com tudo. O pecado é humano. Quem entrou é eterno. Qual é a vitória que vence o mundo? Lembre-se, o mundo, tudo criado no mundo, tudo, não é para ser conquistado. Não, é mentira quem prega isso. Não é para ser conquistado. A Bíblia diz que é para ser vencido. E sabe qual é a vitória que vence o mundo? Vence o mundo, o que a gente pensa do mundo? Vence o mundo. Vence o mundo é todas as ofertas do mundo, todas as tentações, tudo aquilo que vai ficar preocupado em querer, cobiça, tudo para perturbar minha mente. Qual é a vitória que vence esse mundo que é mal? A nossa fé. Porque com a nossa fé, simplesmente eu vou levar uma vida, aquele que me fortalece. Paulo fala, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso vencer todo o inimigo de nossas almas. O inimigo de nossas almas trabalha para eu não pregar a verdade, para ter medo, para ser covarde. Mas a Bíblia diz, João mandou perguntar, pergunta lá mesmo, pergunta. Jesus mandou perguntar, João mandou perguntar,
se era Jesus, era o que estava na profecia, que era ele mesmo que tinha que vir. Aí os discípulos vão lá, João está perguntando se o Senhor é aquele que está escrito que ia vir, ou esperamos outro. A Bíblia diz para João que os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, o aleijado está levantando, os mortos estão sendo ressuscitados, o mudo está falando. Amém? Fala lá para João. Porque João sabia das profecias. Agora é com a gente. O mundo está perguntando se ele é isso mesmo. Ele é isso mesmo. Eu vou declarar para o mundo. O mundo fala. O surdo está ouvindo. O aleijado levantou. O cego que andava em trevas agora está vendo. Então aquele homem horrível, surdo, cego, mudo, aleijado, não se encontrou morto. Os mortos estão sendo ressuscitados. Morto, cego, mudo, surdo, tudo. Então você não existia. Agora, eles saíram do túmulo junto com ele. Estão vendo, estão ouvindo, estão falando, estão andando em direção ao céu. Porque, diz Pedro que não acabou não, estou vivo. Eis que estive morto, mas eis que vivo. Estive morto, mas eis que vivo. Nós vamos revelar um Jesus não morto. Em pecado, estamos revelando ele morto, não fez nada. Mas ele vivo, sem pecado. Sem pecado porque ele é o cabeça. Não tem cabeça de ninguém morto. Ele é o cabeça vivo, não no túmulo. Lá à destra do Pai para conceder a cada um de nós o que nós precisamos. Amém? O pecado separou. Em nome de Jesus. Eu vou falar cada vez mais com a minha esposa. Vou agir cada vez mais aqui com os irmãos. E quero ser assim no trabalho, quero ser assim em qualquer lugar. Em cada movimento meu, eu quero ter o temor do Senhor, para temor na minha alma, que eu não posso trair Ele. Eu não posso pecar contra Ele. Eu fiquei me policiando de uma tal maneira, e cheguei a chorar pensando que tinha errado lá na perícia. Eu fui conversando, eu caminhando aqui de manhã, eu fui pensando que eu não podia falar nada, porque eu entreguei tudo a Ele. Toda a minha ansiedade eu entreguei a Ele. O que ia acontecer? Vai acontecer para a honra e glória do Teu santo nome. O que acontecer é a bênção do Senhor para a minha vida. Eu não posso falar nada lá que revele que eu não entreguei tudo ao Senhor. E eu pensando em fazer isso, eu chorei de manhã caminhando. E pecar contra Ele. Não aconteceu. Isso é temor. Eu não posso trair Ele. Amém? O diabo tentou fazer isso com Jesus. Se tu é e quem tu diz que tu é mesmo, transforma essa pedra em pão. Transformar a pedra em pão. Eu estou com fome, é verdade, mas quem me trouxe para esse jejum, Ele que vai determinar quando vai parar. Não eu transformando essa pedra em pão agora. Ele não mandou fazer isso? Amém? Como é que ele trabalha? Aí ele estraçalhou Satanás na tentação. Onde? Aí a Bíblia diz que Deus viu tudo, e o sacrifício tem que ser perfeito. Deus viu tudo. Ele estava com fome? O que aconteceu quando Satanás foi embora? Veio os anjos, alimentou ele. Amém? Sabe o que está? Sabe que você, vencendo em Cristo, o Senhor te fortalece. Ele te alimenta mais tua alma. E tu vai crescendo no conhecimento, na graça.
a cada vez, porque a Bíblia diz que nós somos purificados na obediência à verdade. Se eu sou purificado na obediência à verdade, eu vou trazendo mais a presença do Senhor, mais o poder dele para a minha vida, na obediência. Não é pecando, amém? Pecando, o que separou a humanidade de Deus foi o pecado, e o pecado foi solucionado lá na cruz, e quando ele ressuscitou, para que o pecado não pudesse nos dominar mais. Está tudo revelado aqui, como eu tenho que me comportar com a nova vida. Aqui é a regra, ninguém vai se aproximar. Os fariseus pensavam que poderiam ser de Deus, ter intimidade com Deus, só porque eram descendentes de Abraão. É isso? Só porque eles eram descendentes de Abraão, eles foram se batizar, João Batista. Raça de víbora, mostra para os frutos dignos de arrependimento. Não presumais, não presumais, porque vocês são descendência de Abraão, já está com Deus e está tudo bem. Deus levanta descendente de Abraão desta pedra aí, mostrai, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais, não presumais que eu vou ter Deus do jeito que eu penso, do jeito que a mente humana pensa. Para ter Deus tem que ser no padrão dele, amém? E ele diz que só tem um mediador entre nós e Deus, Jesus. É no padrão do Senhor. É essa palavra aqui que vai julgar nossas vidas depois, para entrar no céu. Então não tem como eu tenho Deus, só se estiver de acordo com as Sagradas Escrituras. Amém? A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro e, através do perdão dos pecados e a presença do Espírito em Cristo Jesus, temos acesso ao Pai. E a Bíblia já afirmou que ele nos deu todas as riquezas espirituais. Vamos tomar posse pela fé em nome do Senhor Jesus. E não nós gloriamos em Deus, sabe também o quê? Não somente isso, mas nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e só nisso, nas tribulações também. Então eu me tenho que glorificar quando eu estiver sofrendo pela causa de Cristo, sabendo que essa tribulação é injetado mais a eternidade em mim, produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Na tribulação, isso é Bíblia. Você agora sofre, sabe por quê? Porque tu não anda mais na carne, tu sabe para onde vai. Então, até a morte, onde está a morte? O teu aguilhão, cadê morte? Agora eu não falo isso porque ele saiu do túmulo, eu falo isso porque sei se eu morrer para onde eu vou. Cadê o teu poder, morte? Eu tinha pavor de você. Agora Cristo Jesus me libertou desse medo, porque o amor lança fora todo o medo, amém? Quem tem medo? O amor lança fora todo o medo. Então o medo, a vergonha, são inimigos que em Cristo Jesus são retirados. Amém? São retirados. E o que domina? O medo, a vergonha, domina os seres humanos. Em Cristo Jesus são retirados, são pecados, sentimentos que foram gerados depois do pecado. Mas em Cristo Jesus acabou. Eu desci, botei em liberdade todos os cativos. Amém? Em nome de Jesus, e nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. A lei agora não é aquela que condenou, porque não tinha o Espírito. A lei lá condenou, porque não tinha o Espírito de vida. Agora vamos ser julgados pela lei da liberdade, porque o Espírito de vida chegou para todos nós. Amém? Esse é o entendimento da Bíblia. E louvado seja Deus, que eu, graças a Deus,
sem entender muito direito, logo assim que me converti, com 1 ano e pouco, 2 de evangelho, alguns textos que eu comecei a escutar e depois de ler o restante, algumas mais passagens da Bíblia, eu comecei a ficar em dúvida e a falar comigo mesmo, meu Deus, tem alguma coisa errada nisso aqui. Eu já não comecei a receber da maneira que estavam me passando. E a Bíblia diz, ele conhece os que são seus, e os que são seus, que professam o nome dele, vai se apartar da iniquidade. E eu vi que era isso mesmo até hoje. Eu escutei e ainda escuto muitas coisas que não estão de acordo com a Bíblia. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Ele revelou a verdade para nós nos afastarmos da mentira, porque já uma verdade absoluta. O Rei, nós louvamos. O Rei, e pode ser como? Não, a Bíblia diz que ele, você espera o ladrão? É assim agora, a fé me faz pensar nisso. Pode ser agora. Pode ser agora. Não só isso, meu coração pode parar de bater hoje. Porque quem sustenta, se ele determinou, hoje são 30. Se ele determinou lá, 29 ou 30? 30, hoje são 30. Se ele determinou lá no livro dele, que Mário, aqui, é hoje que ele vai morrer, já era. Já era. Pode estar deitado, pode estar acordando de manhã, pode estar pegando o carro para sair, qualquer coisa. Ele dá um jeito para acontecer. Amém? Aí a gente que somos, como é que pode, né? Como é que pode, né, gente, né? Como, poxa, parecia que não tinha nada. Tinha sim. Estava vivo. Só morre quem? Isso é uma verdade que o homem falou que é verdade mesmo. Um morto, a pessoa que morre, ela estava viva. Pô. Amém? E pode ser quando? E ele falou, graças a Deus que vem o versículo para testificar, né? Louco. Hoje mesmo. É ruim, eu não estou doente. Mas Jesus falou, quem disse? Jesus está respondendo. Quem disse para vocês que precisa estar doente? Só está batendo e está vivo, porque eu estou deixando, a hora que eu quero, eu paro e... Está em Jó, o Salmo que diz, se eu tirar o fôlego de vida, e tem filme assim, né? Que mata a rainha, os outros... E Deus, a Bíblia diz em Jó, o Salmo que diz que se ele tirar o fôlego de vida, os corpos de todos os seres humanos na face da terra, vai ser assim, ele vendo lá de cima, caindo. Olha quem está sustentando a gente. E ele que falou, ó, vou voltar e ninguém vai estar esperando, mas meus servos fiquem atentos, para não ser pego de surpresa. Então, viu o que vocês escutaram? Fica na vigilância, sede sóbrio, que a qualquer momento eu vou levar a minha igreja. E a qualquer momento que tu não sabe, tu pode morrer e ir para o túmulo. Então, em nome de Jesus, eu tenho que estar preparado, rechaçando todo o mal da minha vida e fazendo de tudo para nenhum mal pegar o outro. Porque o que eu quero para vocês. Isso significa que eu amo Ele sobre todas as coisas significa que eu quero morar com Ele. Por isso que até hoje, muitas tentações, muitas perturbações, muito ataque, mas eu, graças ao Espírito Santo, graças ao Senhor Jesus, essa verdade tem 20 anos me dominando. E o que está aqui tem que ser passado para aí. Muitos vão ficar com raiva, vão abandonar,
Mas a Bíblia diz que essa palavra, quando me entristece, ela gera arrependimento para a salvação. Essa espada machuca. Ela machuca, mas faz uma operação depois que tu nem esquece daquele momento que ela machucou. Tu não lembra. Tu fica tão impactado que tu quer, sabe o quê? Ai, me opera de novo. Amém? Tu quer, é a única cirurgia que a gente quer passar toda hora. Me abre, Senhor, com a tua espada e limpa. Amém? Que gere isso dentro de nós.